Freitas Lima, que ela vem da Associação Médica Espírita do Espírito Santo e tem um trabalho também junto à Federação Espírita ali em Jucutuquara. E o tema de hoje é fé e esperança, alavancas para a saúde. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. É um prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês novamente para podermos trabalhar um pouco nas mensagens que o Cristo e que os amigos espirituais vêm nos trazendo. Também o que a ciência vem falando a respeito desses dois temas. Porque fé e esperança não mais são do âmbito da religião, das diversas religiões. Fé e esperança são duas virtudes que hoje a ciência estuda e a gente vai ver um pouco a respeito desses estudos. Então, como sempre, eu os convido a ouvir essas palavras, o que nós temos a compartilhar com vocês, não somente com a razão, não somente com os ouvidos da razão, mas com os ouvidos do coração. Porque, na verdade, são estes que precisam ser tocados, que precisam ser renovados na nossa existência, para que ela possa ser, na verdade, uma transformação permanente na nossa vida. Então, quando a gente pensa nesses temas, né? Fé, esperança, saúde, vida, como é que eles se relacionam? Então, o que a gente pensa quando a gente pensa em esperança? Qual conceito nós temos a respeito da fé? Como nós entendemos e vivenciamos a nossa fé? Então, nós vamos buscar o que a espiritualidade vem nos trazendo. E os amigos espirituais nos dizem que nós somos peregrinos da fé. E que a fé é uma disposição interior fundamental, é uma força que nos sustenta na caminhada, no caminhar e na nossa transformação pessoal. É uma força essencial. Emmanuel, no Consolador, na questão 354, diz assim: podeis definir o que é ter fé? E ele responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, fazendo o coração repousar numa energia constante. Então, a fé, além de trazer força, ela também é uma energia permanente que temos no nosso coração, no nosso mundo interior. Já a Joana de Ângeles, na obra Estudos Espíritas, vai nos dizer que fé é conquista, que ela procede da ancestralidade do homem, ou seja, ao longo das nossas diversas encarnações, nós vamos construindo a nossa fé, nós vamos fortalecendo a nossa fé a partir das experiências que nós vivenciamos. E que todas estas experiências ficam inscritas no nosso inconsciente e nós trazemos esse quantum de fé das encarnações anteriores quando reencarnamos. E ao reencarnarmos, temos como proposta e como tarefa ir acrescentando mais fé, ir fortalecendo a nossa fé no Pai. Porque cada experiência que temos íntima, aonde nós vivenciamos a presença de Deus na nossa vida, na vida ao nosso redor, essas experiências vão se fixando. Então, a fé, ela também é o encontro, ela é resultado do nosso encontro com Deus, com os amigos espirituais, com energia superior, não importa o nome que a gente der. Então, fé é resultado desse encontro íntimo que nós temos com Deus que habita em cada um de nós.
E enquanto uma experiência, a fé, ela não pode ser doada, ela não pode ser transferida, ela é uma conquista pessoal e intransferível. Algumas vezes a gente fala para os outros assim, né? Ora por mim porque você tem mais fé, porque você tem mais força. Então a gente está dizendo que nós estamos precisando fortalecer essa virtude em nós, porque ela é fundamental, ela é o alimento espiritual que nos sustenta na jornada da vida. Quando a gente pensa em fé, o Espiritismo vem nos trazer a importância de que essa fé seja assentada na razão, não uma fé dogmática, porque a partir do momento que a nossa fé é raciocinada, que ela se sustenta a partir das experiências que vamos tendo e dos conceitos que vamos elaborando, das reflexões que vamos fazendo, ela é fortalecida e traz como resultado coragem e ânimo. Também forças fundamentais diante dos desafios da nossa existência. Mas se essa fé não é assentada na razão, na verdade ela vai se fragilizar diante dos desafios que a vida nos coloca. Então, fé e esperança se relacionam intimamente entre si e são recursos vitais para a nossa caminhada. André Luiz nos diz assim nos livros Mensageiros: ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas. Pretendemos criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente. Até agora, apenas a fé pode proporcionar esta realização. A fé é semente vital. E vocês vão ver que os estudos vêm apontando exatamente o que André Luiz nos fala nessa obra. Kardec nos diz assim no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem todo um capítulo para transcorrer sobre a fé, no capítulo 19, e no item 3 e 19 ele diz assim: entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. E ele continua: a fé, portanto, é a ação, é a confiança operando. Não é uma atitude passiva, não é uma atitude inerte, como já foi dito por Joana, ela é uma conquista, resultado das nossas experiências. Então, como todas as virtudes, a fé é uma semente que nós devemos abrigar e cultivar dentro do nosso coração, para que ela possa crescer e se fortalecer cada vez mais. Já a esperança, quando a gente pensa na esperança, ela fica simbolizada nessa luz que nos assinala a direção no meio de momentos difíceis, no meio de tormentas ou de dificuldades que nós estamos trazendo. A esperança é a luz que vai nos mostrando o caminho. E a gente pode refletir como nós estamos em relação à esperança. Pensando nesse quadro de Jericó, que trata da condição humana diante das dificuldades, então teve um naufrágio, como será que a gente está? Será que nós estamos como estes aqui,
que acenam e têm a esperança do socorro e do resgate? Ou será que nós estamos como estes que estão ao pé da balsa, que desanimaram da luta, que desistiram da luta e que entregaram os pontos? O quanto nós estamos precisando trabalhar a nossa esperança, principalmente nesse momento em que nós estamos vivenciando. Porque a esperança, então, assim como a fé, é uma chama que alimenta no espírito o desejo do progresso e que vai nos impulsionar na vida. Kardec nos diz, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo, a esperança e a caridade são consequências da fé. Estas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Porque, se não tendes fé, que esperareis? Se não tendes esperança, pergunto eu, o que nós esperamos? Então, nós precisamos fortalecer essas duas virtudes, ter um olhar que transcenda as situações imediatas, as dificuldades, os desafios, tudo que a vida nos coloca como oportunidade de crescimento e aprendizagem. Ter um olhar que vá ver além, através da fé e da esperança. E o cristianismo foi fundamental ao enaltecer muito a esperança, trazendo ela como uma força que sustenta a nossa caminhada, assim como a fé. E a gente vai, então, ver os artigos científicos nessa revista brasileira de saúde materno-infantil, quando os autores dizem assim: a esperança é a expectação de um futuro positivo a despeito das circunstâncias. É universal. Todas as culturas falam em esperança, mais do que uma tentativa primitiva e neurótica de modular o futuro, ou seja, de controlar o futuro, constituindo uma resposta necessária a uma ameaça. Ela é uma antecipação de algo favorável quanto uma aceitação positiva daquilo que é inevitável, daquilo que nós não podemos transformar. Então, a esperança não é acreditar no impossível. Ter esperança é ter a sensação do possível. O nosso objetivo não pode ser algo do fantástico, nem do impossível, nem do inviável. Esperança é diferente do otimismo, porque o otimismo está muito ligado ao presente e a esperança diz respeito a um futuro, não só ao presente. E é um conceito que depende da relação que nós temos com a gente mesmo, com os outros e com Deus, porque ela vai sendo construída a partir dessas relações. Então, a esperança também não é algo passivo, não é esperar, é caminhar. Como diz Rocha, elemento constitutivo do ser que, por estar sempre em movimento, não termina nunca de se atualizar. Então, ela é um processo de construção permanente que nós temos que trabalhar para poder ser fortalecida na nossa existência. Na verdade, eu não sei se vocês já pensaram, mas o que é o projeto encarnatório de cada um de nós que aqui está? O que você acha que foi preciso para nós estarmos aqui? Além do nosso desejo, né? Além daquilo que nós temos a realizar e a trabalhar em nós, foi preciso também que os amigos espirituais fizessem uma grande aposta de esperança em cada um de nós. Porque eles estão no plano espiritual, vibrando e acompanhando a nossa jornada. E a nossa reencarnação é uma aposta de esperança,
de que nós podemos realizar aquilo que nós planejamos antes de reencarnarmos. Mas passando dos conceitos, quando a gente fala desse momento que a gente vivencia, aonde nós temos a presença de tantas dificuldades, como a violência, como o desemprego, como a corrupção que a gente vivencia, a questão das pessoas que não estão podendo viver nos seus países e estão tendo que fugir das guerras e dos confrontos. Tudo isso vai minando a nossa confiança, a nossa esperança. Se tem algo que mina a minha esperança, é assistir o jornal. A gente sai com a esperança de que com a esperança não. A esperança eu preciso fortalecer depois. Eu saio com a sensação de que só tem coisas ruins acontecendo na vida e no mundo. E não é verdade. Tem muitas coisas positivas acontecendo também. Mas muitas vezes nós ficamos tão imersos nessas dificuldades que a gente vivencia hoje, de uma forma geral, um momento de crise na esperança, com sentimentos de fatalidade e conformismo, com os nossos jovens, muitas vezes, e nós mesmos, desprovidos de sonhos e projetos de futuro, e a gente precisa fazer algo em relação a isso, porque diante de muitas situações de crise, algumas pessoas desanimam e outros entendem que crise são oportunidade. Então, esse momento de transição, aonde tantas crises estão emergindo, nós precisamos encará-la, esse momento, como uma oportunidade. E o que vai estar por trás dessa iniciativa é a esperança. Como Seligman é um psicólogo norte-americano, nos diz, a vida inflige os mesmos contratempos aos otimistas e pessimistas, mas os otimistas lidam com eles melhor. Ou seja, diante dos mesmos contratempos, quantas pessoas estão envolvidas, tentando levar um pouco de conforto e amenizar a dor do outro, levando o seu trabalho, o seu apoio e o seu auxílio, como aquela mensagem inicial, através de atitudes de amor para com todas as pessoas em necessidades. Então, a despeito das dificuldades, é fundamental trabalharmos a reconstrução da esperança em nós para a transformação da vida humana. Então, fé e esperança são virtudes que se relacionam com a saúde também. Mas de que maneira? Então, a gente vai ver que cada vez crescem mais os artigos científicos que tratam da relação entre esperança, fé e saúde. Eu peguei 2 bancos de dados, a BIREME, que tem vários artigos científicos, principalmente da América Latina, e a gente encontra Esperança e Saúde como artigos em 5.925 artigos científicos, e Saúde e Fé, 56.624 artigos científicos falando da importância da fé para a saúde. Se a gente amplia e vai no Medline, Saúde e Fé, eu encontrei 110 mil artigos falando da importância da fé para a saúde. E Esperança e Saúde, 5.935. Então, quando nós estamos falando dessas virtudes, nós não mais estamos falando somente de virtudes que a religião trata, mas que a ciência vem estudando devido à importância que tem. Então, alguns estudos sobre a fé e oração. Um primeiro que eu selecionei é de Beard, em 1988, e ele convidou
uma equipe de pessoas para orar para um determinado grupo de pessoas que estava numa UTI coronariana. E esse grupo de pessoas teve um resultado na recuperação da sua saúde muito maior do que aquele outro grupo que não recebeu as orações. De pessoas distantes, de pessoas que não conheciam aqueles pacientes internados. Então, mostrando a importância da oração e da fé. O que, na verdade, André Luiz já nos traz desde 1954. Quando ele diz assim: a oração do grupo constitui-lhe abençoado tônico espiritual. E Castro, o médium, diz assim: a prece de vocês atua sobre mim como se fosse um chuveiro de luz. E Oliveira, o espírito desencarnado que estava recebendo as orações, relata que as preces de nosso grupo alcançam-me como projeção de flores e bênçãos. Então a gente vê a ciência comprovando o que André Luiz já dizia desde o século passado. Um outro autor, o Jeff Levin, tem esse livro Deus, Fé e Saúde, e ele diz sobre o poder curativo da fé, aonde ele mostra o resultado de inúmeras pesquisas que não deixam nenhuma dúvida de que fé e oração ajudam na recuperação das pessoas que estão com problemas de saúde. Na tese de mestrado da Cristina, da AME, ela também vem mostrar, numa grande revisão que é feita sobre o papel da religiosidade na depressão, e aí ela vai mostrar, além da depressão, que todos os estudos mostram que a religiosidade, ou seja, essa experiência íntima que nós temos com Deus, está relacionada à melhor saúde, à melhor percepção de saúde, a menor prevalência de transtornos mentais, incluindo a depressão, e também é considerada uma fonte de suporte social. São vários estudos que vão mostrando isso. E aí o Paulo Dalgalarrondo, é um psiquiatra brasileiro, ele se debruçou para estudar como que essas duas dimensões da vida se interagem, né? Como essa dimensão subjetiva da fé vai atuar na nossa saúde física e mental. E ele vem então compreender que as diversas formas de religião, elas fornecem um sentido para a vida e constroem uma perspectiva de vida e no mundo no qual o sofrimento, as doenças, a morte, as perdas inevitáveis que todos nós passamos são algo dotados de sentido. Tem um sentido dentro de uma contextualização de um espírito imortal ou de uma vida que transcende a essa material. E que essa concepção de vida, ela propicia uma força maior para lidar com todas essas dificuldades, então torna a vida mais tolerável e favorece a nossa saúde mental. Então, quando Cristo disse, há 2000 anos atrás, a tua fé te curou, para aquela mulher que tinha hemorragia, hoje a ciência vem comprovando que a nossa fé é capaz de nos curar e de trazer grandes benefícios para a nossa saúde. Novamente, André Luiz, no Mundo Maior, 1947. Marcelo, que tinha epilepsia, encontrou os antídotos necessários, refugiando-se na residência dos princípios nobres, isto é, na região mais alta da personalidade, pelo hábito da oração, pelo entendimento fraterno, pela prática do bem e pela espiritualidade superior. Vem sendo o médico de si mesmo, única fórmula em que o enfermo encontrará a própria cura.
Esse é o desafio que nós temos, então, para as nossas existências. E vamos a mais pesquisas agora, não só pesquisas que tratam de questões subjetivas e de exames, mas com imagens do cérebro. E a gente vai buscar o Dr. Andrew Newberg, que é um neurocientista, que foi um dos primeiros a estudar, a nível das imagens cerebrais, as experiências religiosas e espirituais. E neste livro, Como Deus Pode Mudar Sua Mente, ele vem nos dizer exatamente isso. Ter uma prática religiosa ou espiritual é benéfico para a saúde mental, física, emocional e espiritual. Com base na nova evidência derivada de estudos de tomografia cerebral e um amplo levantamento de práticas religiosas e experiências espirituais das pessoas, é que ele faz essa afirmação. Então, essa obra inclui fazer tomografias em pessoas em estado normal e fazer a tomografia em pessoas que estavam em oração ou em meditação. E aí a gente observa a diferença dessa tomografia no estado básico e depois da meditação, como o nosso cérebro fica mais interconectado. Nessa outra imagem a gente pode ver a mesma coisa, um cérebro em estado normal e após uma meditação, uma oração, prática religiosa, como o nosso cérebro vai se modificar. Então ele diz que Deus pode modificar a estrutura cerebral das pessoas. E ele vai dizer exatamente isso. Os nossos estudos, usando imagens do cérebro, mostram que a longo prazo há alterações do lobo frontal relacionados à memória e à regulação das emoções e no sistema límbico ligado às emoções. As pessoas tendem a controlar mais suas emoções e expressá-las, e ele afirma que meditação e oração ajudam a melhorar a relação consigo mesmo e com os outros. Novamente, vamos ver o que os espíritos já nos ensinavam na obra de André Luiz, 1954. Nos lobos frontais repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. São forças que a alma conquistará a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. E na outra obra, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz diz: usando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres. Então, nós temos ao nosso dispor um conhecimento que hoje a ciência confirma e que pode, então, ao fazermos o estudo dessas obras, serem instrumentos de fortalecimento da nossa fé, pois tudo aquilo que a espiritualidade superior nos dizia, hoje a ciência vem comprovando. E sobre a esperança? O que a gente tem a respeito dos estudos? Então, nas últimas décadas, a gente vê a psicologia se dedicava muito a estudar somente os transtornos, somente as doenças, somente as dificuldades. E nos últimos anos, a partir da década de 90 do século passado, estão sendo muito investigados construtos como otimismo, esperança, felicidade, resiliência, bem-estar subjetivo e positividade, porque essas características vêm se mostrando fundamentais nos indivíduos que a vivenciam para terem uma vida exitosa. Então, não mais a psicologia estuda somente
os transtornos, mas também aquelas características positivas que ajudam as pessoas nas suas dificuldades. Então, Snyder, nesse livro A Psicologia da Esperança, vai nos dizer que a esperança, ela é uma habilidade que pode ser construída a partir de uma decisão e escolha de cada um de nós, que ela vai exercer um grande poder sobre a mente e o cérebro e tem um grande potencial de cura e de realização pessoal na vida das pessoas. Ele vai dizer exatamente assim: a esperança implica um sistema dinâmico, cognitivo e motivacional, ou seja, a partir da razão, da inteligência, que pode ser conceituado em termos de capacidade de gerar caminhos para objetivos desejados e de se automotivar, ou seja, de energizar-se para agir através de planejamentos de como percorrer esses caminhos. E ele vai ainda dizer que a esperança é um conceito muito diferente de otimismo, porque implica em uma expectação positiva para o futuro, como eu já falei, e mobilização para a ação. Então, aquele autor que eu falei, o Seligman, lá atrás, que estuda o otimismo, ele trata da questão do agora, de termos atitudes positivas agora. E quando nós falamos em construir esperança, nós estamos falando de uma esperança para o futuro, porque então essa esperança gera uma ideia motivacional que vai nos possibilitar acreditar na realização dos resultados que nós planejamos, que nós vamos alcançar as metas e as nossas aspirações, e a partir dessa crença nós vamos construir, desenvolver estratégias de sobrevivência e diante das dificuldades e estratégias de vida para alcançarmos essas metas. E nós vamos ter atitudes concretas para colocar isso que nós planejamos em prática com o objetivo de alcançar, então, aquilo que a gente espera. Já essa outra autora, a Barbara Fredrickson, nos diz que a maioria das emoções positivas surge quando nos sentimos seguros e saciados, mas que a esperança, ela é exceção. Ela entra em jogo quando as nossas circunstâncias são terríveis, ou seja, quando as coisas não estão indo bem ou quando tem uma incerteza considerável de como elas vão acabar. E novamente ela diz que ela pode ser definida como uma expectativa positiva diante das dificuldades. E ela vai insistir que é fundamental, que vale a pena investir na nossa esperança para que a gente saia da paralisia, porque quando nós estamos desesperançosos é como se nós entrássemos num desespero imobilizante, e com ela, com a esperança, nós vamos nos energizar para fazermos o máximo que pudermos a fim de resolver nossos dilemas atuais e ajudar as outras pessoas também. Já esse outro autor, Anthony Scioli, nós vamos ver, ele faz todo um roteiro de como trabalhar a esperança. Ele também vai insistir que a esperança é uma habilidade que pode ser adquirida e que as pessoas esperançosas são mais resilientes, confiantes, abertos e motivados e, consequentemente, a vida vai fluir de forma mais positiva. Mas o que o Anthony Scioli fala de diferente dos outros é que a esperança está intimamente relacionada à espiritualidade, pois a fé é o bloco de construção da esperança, é o que ele afirma nessa obra Esperança na Era de Ansiedade, que não tem tradução para o Brasil. Então,
como que ele vai mostrar essa relação entre esperança e religiosidade? Então, a esperança, na verdade, ele diz que ela é fortalecida através de um vínculo com o ser superior, com a espiritualidade, com a natureza, com o universo, com Deus, não importa como nós consideremos, e que esse vínculo com esse ser superior vai fazer com que a gente desenvolva as nossas virtudes como paciência, gratidão, amor e fé. E vai levar as pessoas a terem confiança no futuro, mostrando que esperança é muito mais do que ter pensamento positivo ou otimismo. E ele continua então: na medida que Deus é fonte de certeza e de esperança, as pessoas vão se esforçar para fazer a sua parte, mas também vão contar com um poder superior a elas, que vai fortalecendo, retroalimentando essa esperança e fortalecendo a cada um que está desenvolvendo essa habilidade a enfrentar e superar os desafios e perigos da vida. Já que Deus é a própria esperança, ele fica como a fonte de todo o poder que nós desejamos ter. E diante de expectativas dos que têm esperança em Deus, eles vão reunir forças em todos os sentidos da sua existência para a vida, para construir projetos e caminhos para a sua vida. Nesse outro artigo, a importância da esperança para a saúde, os autores vão dizer assim numa revista de câncer: parece um conceito simples, porém pode fazer a diferença entre vida e morte. A esperança impulsiona o sujeito a agir, se mover. A falta de esperança o torna opaco, sem objetivos, aguardando a morte. Vocês já viram isso, não já? Diante das pessoas doentes que perdem a esperança de vida, a possibilidade do tratamento ter sucesso, ele é muito menor do que naquelas pessoas que mantêm acesa a esperança na vida, a esperança em Deus e a esperança nos tratamentos ao qual estão sendo submetidos. Então, meus amigos, nós precisamos reunir o que a ciência vem trazendo com o que o Espiritismo nos traz, para podermos renovar os nossos conceitos e as nossas atitudes diante da vida. E todo dia é uma nova oportunidade que nós temos de renovar o nosso destino. A questão é pensarmos sobre que vida nós queremos ter. Como nós estamos em relação à nossa fé, em relação à esperança, o quanto nós estamos precisando fortalecer ou construir essa esperança e essa fé. Porque nós não estamos condenados a ficar como nós estamos hoje. Nós temos a possibilidade de nos transformar, mas para isso nós vamos precisar reunir recursos em nós para sairmos do estado de paralisia, de acomodação que muitas vezes nós nos encontramos, para podermos realizar a nossa transformação íntima. Porque, sem dúvida nenhuma, a ciência nos mostra que saúde, bem-estar, qualidade dos pensamentos e qualidade de vida estão totalmente interligados com a espiritualidade. Então, quando Cristo nos disse: o reino dos céus está dentro de vós, é desses recursos internos que o Cristo falava. É do potencial que todos nós trazemos, porque, na verdade, ele também afirmou: vós sois deuses. O quanto nós acreditamos nisso, o quanto nós nos sentimos deuses.
O quanto nós nos sentimos ao menos filhos de Deus. Ou quanto estamos precisando refletir sobre esses temas. Mas lembrando que não é por acaso que nós estamos aqui hoje. Sempre é tempo de nos autoeducarmos e estarmos compreendendo que pensamentos, ideias, sentimentos são criações de cada um. E que o nosso papel nessa encarnação é nos libertarmos das amarras, dos padrões viciados que nós trazemos de encarnações interiores, aonde nós não acreditamos em nós. Aonde nós não acreditamos no nosso potencial, aonde nós não acreditamos na nossa possibilidade de fazer diferente e estarmos construindo novas respostas diante da vida, das relações, dos desafios que estamos vivenciando. Porque Bezerra de Menezes já trouxe essa mensagem que é muito importante em 2016, e ele diz assim, chama Advertência Amorosa e está no Reformador. O maior desafio não é enfrentar a fúria das provações. O maior desafio a ser superado é o desânimo, é entregar-se depondo as armas, sem desenvolver a capacidade de lutar pela vida, pelo bem, na saudável e bela batalha da vida. Então a gente vê, eu compartilho isso muitas vezes no consultório, o quanto as pessoas estão desanimadas, o quanto as pessoas estão desesperançosas, o quanto nos comentários, nas rodas de conversa, isso circula de uma forma muito frequente. Mas cada um de nós pode ser um semeador de esperança. Primeiro na nossa própria vida e depois na vida das outras pessoas. Então, de uma forma bem resumida e bem sucinta, quando eu os convido a fazer diferentes e a construir padrões diferentes, o Anthony Scioli, um daqueles autores, vai trazer um roteiro para construir a esperança. Essa apresentação vai ficar aí, então, se alguém quiser depois copiar, fica à vontade. Então, ele traz alguns passos, e uma delas é a necessidade de construirmos metas, no que ele chama de ter fins últimos. Ele fala que é fundamental nós nos comprometermos com uma missão, com um propósito, com um chamado da vida, porque isso vai nos impulsionar e trazer um propósito para a nossa existência. E aí ele nos convida a anotar os objetivos que a gente tem e também a pensar nos modelos que nos inspiram a alcançar esses objetivos. Porque ele vai dizer que esse tipo de projeto vai gerar esperança e dirigir a vida das pessoas. Um outro aspecto que ele coloca é a necessidade de nós gerenciarmos a confiança básica na relação com as pessoas. A confiança é algo que nós desenvolvemos a partir das relações iniciais na nossa existência. Se nós temos relações saudáveis com as pessoas que cuidaram de nós, os pais ou outros cuidadores, nós vamos desenvolver naturalmente um senso de confiança e de que as pessoas vão fazer o bem. Se nós não tivermos essas experiências tão saudáveis na nossa existência, a gente vai precisar trabalhar, mas nós podemos fazer isso. Então, ele nos convida a estarmos buscando pessoas que podem nos ajudar a construir a nossa esperança e não a corroer o nosso senso de confiança. Então, ele diz que nós devemos procurar essas pessoas com quem a gente possa se abrir e estar conversando sobre construir
esperança e tentarmos, na medida do possível, evitar as pessoas que dificultam essa construção. E ele fala da importância de nós nos comprometermos a encontrar com estas pessoas que vão nos ajudar na construção dessa esperança, pelo menos uma vez por semana. Um outro tópico que ele fala de estratégias de conduta e de esperança e confiança em si. Então ele vai perguntar sobre como nós estamos lidando, como nós estamos gerenciando as situações de estresse na nossa vida. Como nós gostaríamos de estar e comprometermos a praticar esses gerenciamentos algumas vezes por semana. Porque a gente dizia que esperança é a possibilidade de construir opções. Então, qual a forma que nós temos lidado com os nossos problemas? Será que a gente tem tentado resolver os nossos problemas evitando-os, buscando apoio nas outras pessoas, orando ou planejando-se antecipadamente? E o autor vai dizer que todas essas estratégias têm uma função. Uma não é melhor que a outra, que nós vamos poder utilizá-las em diversos momentos da nossa existência, mas que o objetivo, quando nós falamos em fortalecer a esperança, é expandir o nosso repertório de enfrentamento das situações que geram estresse na nossa existência. E a partir da elaboração de novas estratégias, a partir até de sugestões que outras pessoas podem nos dar, nos comprometermos a praticar essas novas estratégias que não faziam parte do nosso repertório, acreditando na nossa, ou seja, desenvolvendo e fortalecendo essa crença nos recursos internos que cada um traz e na criatividade de cada um. Como quarto item, ele fala da importância do fortalecimento espiritual. Então, ele diz que nós precisamos passar a encarar todas as nossas ações e situações da nossa existência como parte de um propósito ou de uma missão mais ampla, o que faz com que a pessoa sinta que não está sozinha no seu esforço e no seu desafio. Novamente, nos convida a listar fontes de fé que nós temos na nossa existência, Deus, um poder superior, amigos, instituições religiosas, elaborar planos estratégicos para aprimorar essa fé e a vivência da espiritualidade e realmente ir fortalecendo a confiança de que o futuro está repleto de possibilidades e que através dos dons, dos recursos internos que nós temos, nós vamos ter um papel ativo na determinação do nosso futuro. E que nós precisamos nos abrir para poder receber os auxílios espirituais vindo de fora. Por último, ele fala do compromisso pessoal e fortalecimento da fé. Então, ele nos convida a escrever essa missão para orientar os nossos pensamentos e sentimentos e que a gente considere colocar essa missão num lugar acessível para a gente ler, para a gente lançar mão quando nós estivermos em situações de agitação, de confusão ou de frustração, acreditando que vamos ser capazes de atravessar aquele momento, porque existe todo um amparo e forças superiores que nos auxiliem na nossa caminhada. E por último, e como item fundamental, nós precisamos trabalhar a nossa ligação com Deus, porque esse, sem dúvida, é o ponto de partida. E aí Dias da Cruz vai nos dizer assim no livro Pílulas de Esperança que o Andrei psicografou. A fim de alcançar o estado de equilíbrio psicossomático, ergue em tua alma um altar à esperança.
Ciente de que há uma ordem regendo o universo, que se expressa por meio das leis perfeitas, estatuídas pelo Criador, entrega a ele seus sonhos e desejos, medos e temores, a fim de que seu amor o transforme em luz para a tua alma com o serviço abençoado do tempo. Ingere todo dia pílulas sagradas de esperança por meio da fé e ordena as suas células que se reajustem a partir do reajustamento dos teus pensamentos e sentimentos em ressintonização com amor. Então, o ponto de partida, como eu dizia, para a saúde integral e para a vida, é refletirmos sobre como está a nossa conexão com Deus. Porque é a partir daí que nós vamos fortalecer a nossa esperança e a nossa fé. Muitas vezes nós dizemos, Jesus está no leme. Mas de fato nós acreditamos que Jesus está no leme das nossas vidas, do nosso país, do nosso planeta, que nada do que está acontecendo foge ao planejamento que Ele fez para este momento de transição? O quanto nós realmente precisamos consolidar essa certeza que Jesus está no leme. Pois a partir dessa conexão interna, que nós vamos trilhar um caminho de encontro ao Pai, é que nós vamos desenvolver a saúde da alma. Novamente é dia das cruz que nos fala. E ele continua, infunde em tua alma o soro da esperança e o bálsamo da confiança, com que te entregue a divina sabedoria, aguardando no tempo a resolução daquilo que não compete a ti. Trabalha, fecha as feridas do coração com os curativos diários da paciência, ternura, compaixão e amorosidade que te conectem permanentemente ao auto-perdão e ao perdão ao próximo, estabelecendo a paz em ti. A todo instante a renovação se apresenta em cada etapa, prenunciando transformação contínua e renovação da vida. Prossegue confiante, guardando na fé a renovação precisa de teus horizontes. Então, o meu papel aqui hoje é lembrar a cada um de nós, a mim também, que cada um traz em si a centelha divina. Que somos todos filhos de um Pai maior. E que fé e esperança são recursos internos que nós precisamos permanentemente renovar e fortalecer. Como nos diz André Luiz no Mundo Maior, numa palestra que Eusébio pronuncia. O patrimônio da fé religiosa representa um indiscutível fator de equilíbrio mental no mundo. Que fazeis do vosso tesouro, esquecendo-lhe a utilização? Que fizeste vós da esperança transformadora, da confiança sem vacilação? Não julgueis esteja a fé consagrada ao menor esforço. Cada aprendiz do Evangelho guarda na própria vida um reduto destinado ao culto vivo do Divino Mestre. Despertai a consciência adormecida. Então, nós estamos aqui hoje lembrando esses tesouros íntimos e convidando a cada um para deixar entrar a luz do Cristo na nossa vida, para a nossa transformação. E como Joana nos diz, se ainda não consegues a fé que remove montanhas, e se te sentes desfalecido sobre o fardo dos problemas, e não encontras apoio total na fé, não recalcitres. Comece o exercício de confiança, entrega-te às mãos de Deus.
e Dias da Cruz vem nos lembrar. Confia no amparo que verte do alto em direção à tua vida. Nenhuma criatura está abandonada ou só no mundo das lutas abençoadas e educativas. Todos se encontram sustentados por mãos amigas e amorosas que os revigoram e protegem, inspiram e socorrem. Não creia que a culpa e os equívocos do caminho te façam menos digno perante o amor do Pai. Porque há 2000 anos atrás, Ele já nos disse que Ele veio para que todos tenhamos vida e vida em abundância. Basta nós confiar, acreditar, fortalecer a confiança e a esperança no que Jesus nos disse. Muita paz, muita fé, muita esperança para cada um de vocês. Muito obrigada.